boa tarde. Ou bom dia, tudo bom, gente? Para quem não almoçou ainda. Bom, obrigado por todo mundo que está aqui. A gente vai falar especificamente de cibersegurança e especificamente do novo patamar ou do novo paradigma aí com IA. Um pouquinho do lado do atacante, mas esse acho que a gente já está, acho que muita gente já falou, e muito mais do que está sendo feito do nosso lado, né? Para isso. Então, Glauco. Um pouco sobre defesa, né? Como é que a gente está usando do lado do bem a AI, como é que ela está ajudando que a gente crie mecanismos, faça um bom uso dela, porque do lado de lá eles já estão usando há bastante tempo, né? Então a gente está correndo atrás do prejuízo, mas estamos tendo bons resultados e vamos conseguir mostrar aqui algumas coisas bacanas. Bom, eu trabalho na Axur, eu trabalho com produto digital já há mais de 10 anos, faz 5 que eu fiz a transição para cybersecurity específico. E esse é o meu LinkedIn, então quem quiser também a gente já fica amigo. E já o Glauco, né, que a gente já trabalha também, já faz bastante trabalho junto às nossas empresas há um bom tempo. Bom, eu tenho mais de 20 anos trabalhando na área de segurança, grandes bancos, em instituição financeira, basicamente. Mas tive uma experiência em empresa de mídia. Sou professor também, coordenador de curso de cibersegurança na FIA. Tenho um podcast que fala sobre segurança e mundo de conselho e conselheiros. E tá aí também meu LinkedIn para quem quiser seguir, compartilhar. A gente fala bastante lá, procura compartilhar muito conteúdo. Então vamos começar, né? Tem desafios na era da IA, né? Então a gente tem visto, e especificamente lá a gente acredita muito nessa tese da Andreessen Horowitz, que fala um pouco da segunda onda da IA. Acho que aqui vai dar mais chance para a gente. Tá? Então, teve uma primeira onda da IA, que todo mundo lembra de quando explodiu o ChatGPT, que era muito a partir de um prompt, eu explodi de informação para aquilo, né? Eu consigo produzir muita coisa, né? Faça músicas, faça letras, faça poemas, faça um monte de coisa. E, inclusive, faça perfis ou conte histórias em larga escala para fazer um social engineering, alguma coisa. Então, principalmente o fraudador ou atacante se aproveitou muito dessa primeira onda da IA generativa, que era de para muitos conteúdos, né? Faça um phishing, faça uma personificação, né? O uso do Gen AI pelos fraudadores começou já há um certo tempo e deu uma dificuldade para que os mecanismos de defesa fossem evoluídos, né? Assim, clonar um site hoje em dia com um site com AI é muito fácil. Então os fraudadores aprenderam a fazer isso com uma velocidade assustadora, e essa primeira onda a gente não surfou muito. Basicamente foi surfada por eles, a gente surfou um pouco ainda para a resposta, para a investigação, mas muito pouco mais focado na parte de geração de conteúdo mesmo. Eu lembro de ver acho que era o Gartner que dizia, principalmente ali, a gente trabalha muito com inteligência de ameaça, né? E aí falava assim, poxa, o problema da inteligência de ameaça é que todo mundo está se afogando num mar de dados que não é o mesmo que informação. E aí agora vem essa segunda onda, né? Que é aproveitar isso para fazer a síntese de tudo, né? Então trabalhar com esse monte de informação e a partir disso você colher insights, ou uma ação, ou uma decisão. E esse acho que é o lado que a gente vai se beneficiar mais aí, né? Aquela história de que o fraudador faz um monte porque ele só precisa estar certo uma vez e a gente precisa rastrear e ter uma cobertura muito ampla porque a gente precisa estar certo todas as vezes, né? A gente tem muita fonte de informação e muito dado para você poder trabalhar, mastigar ele e no final das contas receber uma informação mais acurada, né? E eu acho que agora essa segunda onda da AI sendo usada pelos times de defesa, ela está trazendo isso para uma proximidade maior. A capacidade que os nossos analistas, que os nossos times estão tendo de usar as engines disponíveis para sumarizar, para fazer um enriquecimento, como a gente fala, dos alertas, das informações que ele pega, fazer uma triagem mais bem curada, ela no final das contas está trazendo informações mais relevantes, mais direcionadas e com um tempo muito melhor. Que eu acho que o principal ganho que a gente está tendo até agora do uso da Gen AI é justamente reduzir o tempo para você saber se aquilo é verdade ou não, se aquilo é um problema ou não para a sua empresa, né? Então, mas isso veio na segunda onda com essa alimentação e com esses insights trazidos pelas plataformas. Acho que dá para, antes de entrar mais nessa segunda onda, dá para falar um pouquinho mais de problema, né? E aí acho que tem dois grandes problemas ali que acho que todo mundo se preocupa. Eu não sei se você tem mais algum, mas primeiro existe uma preocupação com as próprias ferramentas em si, né? Com
com o esquema com as vulnerabilidades que as ferramentas têm, com o Prompt Engineer ali para poder colher dados. Então toda hora sai notícia disso. E tem o segundo, que é esse que você começou a falar, que é um pouco... Você sempre tinha um dilema entre usar uma técnica que era mais escalável, como um brute force, né, e uma técnica menos escalável, mas mais eficaz, como um social engineering. E agora, os modelos de linguagem, eles juntam os dois, né? Eu consigo fazer... Na RSA do ano passado, eles já comentavam isso. Falar assim, tipo, cara, eu consigo fazer um prompt que fala assim, leia tudo que esse diretor financeiro, ele já postou no Facebook, e aí cria um e-mail com o estilo de escrita dele. E aí eu consigo fazer isso 1000 vezes. Né? Então eu tenho escala e personalização ao mesmo tempo. Eu acho que esses pontos já estão sendo bastante explorados, né? E eu acho que tem alguns outros riscos quando a gente fala de AI, que tem um deles que foi até citado como um dos principais riscos pelo relatório do Fórum Econômico Mundial, que é uma consequência do que pode vir a ser o uso de AI, né? Que é a desinformação. Assim, a desinformação ela está ali no top 5 de riscos do Fórum Econômico Mundial, e ela a tendência é que nos próximos anos ela ganhe mais. Quando você fala de desinformação, você consegue linkar algumas coisas ali no nosso mundo de fraude. Né? Não é só a desinformação, porque a AI aprende com aquilo que é colocado nela. E se você colocar garbage in, garbage out, né? Você põe informação ruim, você manipula ela em larga escala e ela aprende coisas erradas e ela vai te dar coisa errada. Isso é o conceito da desinformação. Mas a gente liga isso daí com, acho que o principal problema que já está latente também com a questão do AI, que é o deepfake. Assim, a gente já tem casos acontecendo no mercado, casos reais de uso de deepfake para fraudes. Teve um caso que ficou famoso, que foi um banco em Hong Kong, que há uns 6 meses atrás, foi organizado uma meeting no Teams com 3 personas se passando por funcionários da empresa com um cara, e foram 25 milhões de dólares que o cara foi induzido a fazer de transações fraudulentas, usando 100% de deepfake. Então, assim, é um risco muito grande e vai fazer com que pessoas que ele confiava. Era o CFO da empresa, mais um outro diretor e um outro cara de confiança, e eram personas. Então, assim, o poder da AI para fraude, ele é muito grande. Ele vai trazer um desafio muito robusto para que todo mundo que já faça uso ali, a biometria facial é a bala de prata, é uma das balas de prata para prevenção à fraude? Mas se a sua biometria facial funcionar direito, se você não tiver uma tecnologia robusta, que faça um liveness bem acurado, você vai ser bypassado por um deepfake e vai tomar uma fraude. Ou então vai acontecer como esses casos aqui. Vai deixar de ser o e-mail falando eu sou o CFO da empresa e transfere tal dinheiro. Vai ser uma chamada de vídeo com o CFO. E é perfeito. E custa literalmente $50 por ano para você contratar uma engine que pega um vídeo seu do YouTube e você dá um texto e ele faz você falar aquilo ali até de forma interativa. É assustador. O ano passado, quando a gente falava já disso, a gente falava em $500 ano para fazer um vídeo. Agora já é 50. Já 50. E é engraçado, você falou de fraude, né? Eu lembrei, outro dia eu fiquei impressionado, e principalmente não só com o deepfake, mas com o storytelling do negócio. A gente pegou lá, a gente detecta muita fraude, né? Para remover. E aí, você cai lá, você está navegando no Instagram e de repente aparece um vídeo do Jornal Hoje. E no Jornal Hoje tinha o César Tralli apresentando uma notícia. E aí a história que ele contava era de uma grande rede varejista, e essa grande varejista, ela subiu no site dela iPhone a R$170 por engano. Deu um bug lá no sistema, ela colocou. E aí o Procon condenou essa varejista a bancar isso. Falou, agora que você colocou, você tem que vender esse estoque de 3 mil iPhones aqui. Isso o César Tralli falando. Você clica no deepfake do César Tralli, cai num site que imita o G1, ou às vezes a CNN, descrevendo aquilo, e aí você vê em formato de notícia. E aí depois você clica e vai para o site onde tem esses supostos iPhones a 170. Então você vê a combinação. Eu fico de cara com a audácia, que é a combinação de alta tecnologia com um storytelling muito bem feito. Assim. Só traz mais desafio para a nossa vida. Né? E eles são audaciosos, eles são espertos, eles são criativos. Então acho que a gente vai ter um desafio grande daqui para frente em correr atrás desse mais novo uso da tecnologia. Bom, vamos falar não é TechPix não, mas vamos falar de coisa boa, né?
Como é que a gente pode usar aí muito IA generativa? A gente trouxe aqui alguns casos que os times internos estão fazendo lá, que são acessíveis para todo mundo, e alguns projetos grandes que são exemplos de aplicação também. Acho que para pegar aí bastante gente. Então, a sorte é que muitas das coisas, elas podem ser usadas, inclusive, de graça, né? O que a gente está vendo, principalmente para cybersecurity, é na linha do que o Glauco falou. Você tem 3 grandes vantagens de aproveitar a IA generativa aí para cyber. Todo mundo fala sempre que, poxa, todo mundo que a gente conversa, eu não tenho recurso, meu time é limitado, meu time é pequeno, como é que eu faço? Então, assim, a gente está vendo que ela finalmente permite uma cobertura bastante grande, uma velocidade bastante grande também, que dependendo do caso é bastante importante. E aí, se eu tenho cobertura e velocidade, para não flodar a caixa de alertas de ninguém, eu tenho priorização também específica aí, baseada em priorização, inclusive semântica, né, baseada em IA. Até porque no mercado de segurança a gente vive uma falta de mão de obra muito grande, né? Então, se a gente não conseguir usar essa tecnologia para cobrir esse gap de mão de obra, fala-se no mundo entre 3 e 4 milhões de vagas do mercado de cibersegurança. Ter algo que te ajude a ser mais escalável, com maior abrangência, maior velocidade, ajuda a cobrir esse gap também, além da assertividade e da facilidade que traz para os analistas, né? Esse aqui é um exemplo que ainda ele aproveita a primeira onda, né? Então, a partir de um prompt ali, ó, ele gera 10 personas fictícias detalhadas ali, que você pode usar muito com teste, né? Para fazer um social engineering. Normalmente um red team vai poder usar isso para poder fazer muitos testes. Então, ainda é um pouco de para muitos, mas é combater fogo com fogo, né? Nesse caso. Você pode usar também, pode não ser fictício, né? Gere a persona do Glauco Sampaio e ele vai gerar ali informações sobre semelhantes a isso com um ser humano real, né? Mas acho que é acessível para todo mundo, para fazer testes, para você poder usar dentro de casa, também é muito útil e esse literalmente é grátis, né? Vocês têm alguma ferramenta de preferência? Por exemplo, no nosso time hoje de pesquisa e cyber puro, eles estão gostando mais do Gemini do que do GPT. Dizem, o GPT às vezes quando ainda dá uma alucinado, o Gemini tá um pouquinho melhor. Por questões de segurança e de parceria, a gente trabalha com uma engine já da Microsoft, que é uma engine interna da Cielo, que uma das grandes preocupações de segurança é quando você usa uma engine pública, tudo aquilo que você coloca naquela engine, ela se torna pública e consultável por outras pessoas. Então as empresas têm uma preocupação grande, os profissionais de segurança, em garantir que esse uso seja mais controlado. Então a gente escolheu uma para usar dentro de casa, para esse intuito, mas a gente está sempre testando as outras, porque elas são melhores aqui, melhores ali. Acho que todas elas têm o seu bom uso. E aí nós temos um desafio de conseguir viabilizar esse uso dentro das empresas, de todas as engines, todos os usos que o AI pode trazer, para aumentar a produtividade e trazer os ganhos que a gente tem. Mas a gente tem o que a gente chama de AI Cielo, que é o nosso engine interno que está sendo usado por todos os funcionários. Até porque o trabalho de educar todo mundo para falar, não vai colocar dado sensível lá, é melhor já deixar protegido, né? Aqui já tem usos de como ajudar a sintetizar bastante coisa. Então, quem não estiver conseguindo ver, se olhar para trás também, esse é um caso típico de... o time estava analisando um malware e às vezes você não tem todas as linguagens de cabeça, né? Então, fala assim, poxa, ali ele já me dá um grande ganho, que eu não preciso ter exatamente um especialista naquela linguagem. Me explica esse código. E às vezes também você precisa produzir um relatório, explicar o que aconteceu, né? Divulgar ali para o board quando foi um ataque e tudo. Então isso também já está um grande ganho de tempo, até na produção e na explicação daquilo, mesmo que você já saiba, para explicar mais rápido para um leigo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A análise de código. Isso aqui também. Isso também o pessoal tem tido sucesso com o código obfuscado. Você vai analisar o malware lá, ele já vem obfuscado, ele já ajuda muito a desobfuscar o código usando essas ferramentas. E você viabiliza com que uma pessoa com conhecimento técnico não tão profundo consiga fazer esse tipo de análise. Por exemplo, eu nunca fui desenvolvedor, eu não entendo de linguagem de desenvolvimento de código numa profundidade, mas hoje com o uso de engines eu sou capaz de pegar um malware, que é basicamente um código fonte, independente de estar ofuscado ou não, e pedir para aquela engine traduzir para mim o que esse cara faz. E a engine de AI é capaz de te descrever exatamente o que aquele malware faz. Esse malware fala com tal servidor, ele está capturando essas informações deste site, ou está capturando informação de usuário e senha de qualquer site que você entrar, está se comunicando com esse cara para gravar a senha. Então, assim, ele facilita o entendimento para que pessoas com menos capacidade técnica, menos conhecimento,
possam ser capazes de interpretar coisas mais complexas. Acho que esse é um ganho espetacular que trouxe, independente de qualquer engine de AI que a gente esteja falando. Acho que a única coisa que fica, que essa não vai ter jeito, é o senso crítico, né? Tem que passar depois pelo filtro da razão, porque a IA, ela alucina e tudo. Mas com um pouco de senso crítico ali, você não precisa ter na sua cabeça um conhecimento de todo tipo de código e tudo para poder fazer o trabalho. É o que a gente fala, acho que a AI ainda não está roubando o emprego das pessoas. Ela sim está potencializando para que pessoas que sejam que tenham uma determinada função sejam mais capazes e consigam fazer melhor o seu trabalho. Acho que ela ainda não começou a roubar o emprego das pessoas, mas daqui a pouco eu acho que vai. A gente teve esse dilema no final do ano passado, a gente discutindo muita estratégia, a gente falou, tem muita oportunidade de IA para escalar, e aí a gente vai tornar o nosso processo mais eficiente. E aí a gente falou assim, mas isso significa que as pessoas vão embora? Não, significa que a gente vai escalar, a gente vai fazer 10 vezes mais com o mesmo time. Assim, né? E tem muita coisa para fazer, né? Outra coisa, né? Você vai poder ali gerar já as evidências. Teve um ataque e eu vou olhar as técnicas e táticas e procedimentos daquele ataque e fazer a descrição daquilo usando o framework do MITRE ATT&CK. Isso também é muito acelerado com as ferramentas dessas e tudo de graça, né? Outra coisa que a gente agora começou a usar mais recentemente, que é o Perplexity, né? Que ele consegue fazer as buscas em tempo real. Né? Então ele é muito bom, por exemplo, para procurar fonte, ou quando você precisa de alguma coisa mais atualizada, que outras ferramentas elas têm, tipo, olha, eu já li tudo que tem na internet até 2022. Aqui não, ela está buscando em tempo real ali. Pessoalmente eu vi que ela exige ainda mais senso crítico, né, para interpretar, mas ela ajuda muito. Por exemplo, poxa, chegou um malware novo, você precisa saber ali como é que ele funciona, e em vez de você ter que dar aquela pesquisa, você vai lá no Google, e aí no Google você olha aquele monte de artigo, aí tu fica tentando que adivinhar qual que vai ser o melhor para você, que você não vai perder tanto tempo. Aqui ela já entrega mais mastigado, você já sabe também. Então até times mais júniores, como você falou, que não tem aquele conhecimento, rapidinho ela vai ler, pergunta e já tem o contexto. E tem a acurácia, né? Acho que o ponto de buscar engines que são free ou que são pagas é justamente o maior nível de acurácia possível, a maior nível de atualização, a maior base de conhecimento. Porque, na verdade, a AI por trás ali ele é um imenso repositório de informações que ela aprendeu. Então, se você trabalha com uma engine que está 2 anos defasada de informação, você está perdido. Você não pode confiar naquilo. Então, buscar engines e buscar parceiros que têm engines mais atualizadas, acho que é um grande diferencial para quem quer fazer uso dessa tecnologia de qualquer forma que você estiver querendo aplicar no seu negócio ou até mesmo na sua vida pessoal, né? E para fechar, alguns exemplos mais complexos, né, de desenvolvimento de aplicações. Aí a gente tem algumas histórias aqui de onde a gente teve sucesso, ou está tendo, onde está bem promissor, que acho que é legal. Assim. O que fica por trás, de novo, é cobertura, velocidade e priorização. Né? Uma das coisas que ajudam quando você vai fazer uma aplicação, no nosso caso ali, o momento merchan, né, mas uma das coisas que ajuda é a parceria com o fabricante. Assim. Então, por exemplo, a gente roda o modelo, um serviço de nuvem, como a AWS, ela armazena aquilo na nuvem, mas quando você precisa usar, por exemplo, um modelo open source e adaptar ele e otimizar aquele modelo, o fabricante, eles ajudam bastante, o fabricante, inclusive do chip, dos processadores e tudo, eles ajudam bastante a otimizar aquilo, para você não consumir tanta CPU ou tanta GPU, né, com o modelo. Isso eu acho que é talvez o principal desafio do momento das engines de AI é escalar dentro da capacidade computacional e dos custos que nós temos hoje. Né? Você vê aí quem investiu em ações da NVIDIA super feliz porque valorizou numa velocidade absurda, porque eles são os melhores fornecedores de tecnologia que fazem as engines de AI funcionar. A Intel também tem coisas muito boas, mas é um grande desafio. A restrição hoje da AI em escalar, ela está muito amarrada na capacidade computacional de processar grandes volumes de dados, os tais dos tokens. E quanto melhor os chips forem desenvolvidos, mais performáticos eles forem, mais vai reduzir o custo de operação de uma AI e vai reduzir diversas outras coisas. Como por exemplo, eu estava vendo uma reportagem que estima-se que o chat GPT consome uma Itaipu e meia de energia o tempo inteiro ligado para rodar. Não tem escala para isso. Se crescer ele mais, ele não vai ter energia para funcionar, não é só chip. Então,
O hardware ali envolvido e a questão de informações que ele precisa, junto com capacidade energética, são os gargalos que estão fazendo esse negócio ainda não ter ganhado a velocidade que poderia ter ganho. Falando um pouquinho de exemplos de aplicação, né? Essa até ela não teve, a gente não enfrentou tanta restrição de custo, porque ela ainda ela é muito baseada em linguagem, mas depois tem uma outra que tem um desafio de custo maior. Um dos casos de uso de inteligência de ameaças que a gente entende, talvez o mais trabalhoso, é você ficar monitorando o tempo inteiro tudo que acontece de cyberataque no mundo, para saber quais aqueles que qual é a onda que um dia pode vir atacar a tua empresa, teu setor ou a tua região. E o outro é também ficar acompanhando vulnerabilidade, né? Tudo que sai todo dia de vulnerabilidade, de zero day, de patch que precisa ser feito. E aí normalmente os times de inteligência, assim, como é que eles fazem? Ou uma empresa de inteligência, o tradicional, você fica monitorando ali, um time consegue monitorar, acompanhar 10, 15 fontes, né? Para ficar olhando todo dia o que sai. Quando sai alguma coisa que importa, vai levar ali umas 24 horas para produzir o relatório, e aí no outro dia de manhã sai um boletim disso, que é enviado indiscriminadamente para todos os clientes. Com a IA, o que a gente conseguiu fazer depois de bastante teste foi fazer um módulo de inteligência que ele está conectado não em 15, mas em 350 fontes em tempo real. Então, ali você consegue ver, por exemplo, que é um relatório já estruturado e padronizado a partir de 8, 10, 15 notícias ou fontes ou boletins ou alertas que saem no NIST, na CISA, sai tudo. E você dá para ver ali nos updates, na coluna da direita, que ele é atualizado real time. Cada vez que sai uma notícia, algum update, a IA ela já interpreta e já entende e já faz a atualização. Porque a gente é uma mistura de IA generativa com a IA mais tradicional para fazer clusterização, entender que os assuntos são parecidos. Então ela pega ali oito fontes que estão falando da mesma coisa, entende que o assunto é o mesmo, junta tudo, aí faz um novo resumo e estrutura. Então, isso em 5 minutos. Então eu tenho cobertura, 350 fontes, velocidade, 5 minutos, e para não flodar a caixa de ninguém, priorização. E aí o legal é que hoje a gente consegue fazer priorização semântica. Eu não preciso dar match em palavra-chave, e sim entender que, poxa, se eu uso a AWS, né, e lá só está citando Amazon Web Services, eu não preciso fazer ela já entende que eu estou falando da mesma coisa e fala, não, se você usa, então isso aqui interessa para você. Então isso sai priorizadinho também. Então é um exemplo de, acho que tudo está caminhando para esses 3 pilares assim, de otimização na cibersegurança. E quando a gente fala de cobertura, né, sempre foi um desafio para nós como clientes que trabalham com empresas que prestam serviço de inteligência como a Axor, e você às vezes tem 2 empresas que... Mas por que você tem 2? Porque ninguém é capaz de olhar tudo. Então ninguém era capaz, né? Agora a gente já está se aproximando muito mais disso. E aí, putz, mas tal empresa viu tal coisa, tal empresa não viu. As pessoas tinham um poder, uma limitação de poder para poder olhar, né? E aí acho que esse aumento de capacidade ele vai fazer com que vocês tenham uma centralização desse tipo de serviço, mas uma centralização com acurácia, como você falou. Vai ser mais rápido, vai ter uma priorização melhor baseada em palavras, em informações. Eu tenho alguns casos que isso aí foi um dificultômetro muito grande. Eu trabalhei no Banco Original. Banco Original, para procurar pela palavra, no começo era só original, não era nem banco. E aí a empresa que prestava serviço para a gente, foi a própria Axor na época, falou assim, o original, a palavra original, ela existe em 248 idiomas diferentes ao redor do mundo. As buscas, a quantidade de coisa que vinha era intratável. E aí você tinha que agregar outras informações ali em cima para poder saber se era alguma coisa falando do banco original ou não. E aí acontecia, a capacidade de processamento ficava muito alta, o tempo ficava muito longo. Então essa capacidade de priorização que vocês estão trazendo com semântica, sem eu precisar ter que alimentar com quais são as palavras-chave específicas e pontuais para gerar um alerta, faz com que a gente tenha uma facilidade muito grande e pare de receber tanta coisa que talvez só eu saiba que faz sentido para o meu negócio. Tem uma capacidade maior de entender do meu negócio. Eu acho que o ganho é significativo para nós como clientes quando você tem uma plataforma que está fazendo esse tipo de uso. E tem um desafio que a gente vai ter que endereçar nos próximos anos, que é, além dessa cobertura, entender
você melhor do que a IA entender você e as suas necessidades melhor do que todo Mas mundo. a IA já entende melhor a gente. Você pergunta para ela sobre a empresa e ela já tem as informações ali. Então, naturalmente, lógico, tem um refino, tem uma necessidade de refino, porque como você mesmo falou, ainda não dá para confiar 100% naquilo que vem lá. Mas você facilita. Hoje em dia tem muita informação pública sobre as empresas que já vão trazer uma visão de semântica, uma visão de informações que naturalmente podem compor e a sua engine vai usar isso sem o esforço humano e já vai fazer uma melhor triagem de tudo que a gente tem. Não, perfeito. Acho que esse é um exemplo. E ele ainda permitiu depois, como eu tenho essa cobertura grande, permitiu depois, é como se eu tivesse contratado mais uma IA depois para falar, agora que vocês produziram, a gente desde janeiro tem 5.000 desses boletins, né, com um time, e não tem ninguém, né, especificamente fazendo isso, né, tem um time de AI ali trabalhando para refinar. Além disso, é como se tivesse mais uma pessoa para falar, agora lê tudo e me dá as estatísticas, quais são os ativos mais impactados, quais são as técnicas que estão sendo mais usadas pros meus ativos. E aí isso aí eu jogo num Blue Team para falar, prioriza a defesa contra isso, né? Ou então ela conta a história inteira então você não tem mais aquele trabalho de fazer o convencimento da TI para finalmente fazer aquele patch, então ajuda também. Então a gente está descobrindo algumas coisas muito legais ali de potencial uso. E para fechar, uma outra coisa que aí já é voltada para fraude, né? Principalmente fraude em site falso, né? Que ela está permitindo uma mudança radical, fundamentalmente diferente na maneira como o combate a fraudes na web é feito. Então, como é que é o monitoramento tradicional? Né? Você pega ali o Cielo e você começa com uma palavra como Cielo, né? Então eu vou procurar coisas e sites que tem, vou buscar sempre menções à marca Cielo. Eu combino isso com palavras-chave, até para poder já dar esse filtro, né? Então no caso de vocês eu vou ter a promoção, talvez tarifa, alguma coisa assim. E aí eu vou procurar na internet isso por domínio similar. E aí depois, quando eu acho alguma coisa suspeita, aí é que eu consigo escanear, que os modelos de IA tradicionais conseguem escanear para saber, poxa, qual é o score de similaridade que a logo tem com a logo oficial. Ele está pedindo um campo de senha no código, então esse scan eu consigo fazer. Só que o fraudador, ele está tendo, algumas vezes ele ainda sabe disso, e aí ele esconde isso, ele vai colocar a marca só numa imagem, por exemplo, ou ele vai ficar o tempo inteiro trocando palavra-chave, e aí você tem que o tempo inteiro estar fazendo aquele setup, né? A gente percebeu que com o uso das LMMs, ou seja, os grandes modelos multimodais, que aí eles olham imagem também, a gente consegue fazer algo fundamentalmente diferente, que é parar de brincar. Eu não vou mais buscar pela marca, eu vou buscar tudo. Então, por exemplo, todo site que tem o seu certificado emitido, né, e aí tudo que é jogado todos os dias em fontes como CTlog, CertStream, eu vou filtrar tudo, eu vou escanear tudo. Tem alguns filtros mais leves e outros mais pesados, mas isso permite que o time tenha otimizado, e hoje a gente já viu que é viável escanear pelo menos com LMM pesada, escanear pelo menos 3 milhões de sites todos os dias. Sem consumir uma Itaipu. Sem consumir uma Itaipu. Mas aí tem muita otimização todo dia para fazer. Então, assim, potencialmente a gente está se deparando com o que a gente espera que seja o maior detector de página falsa desse planeta. Porque Sempre foi um desafio, né? Assim, como você falou, o fraudador ele esconde as informações em imagem. Você olha um site de fraude, ele não tem nenhuma palavra. Ele é um composite de imagens justamente para dificultar os mecanismos tradicionais de buscar e entender que aquilo é algo danoso ou não, né? E você conseguir capturar isso e processar em larga escala é o que vai fazer com que a gente tenha uma maior assertividade, uma maior capacidade de monitorar e ter visão de tudo que acontece de uma forma mais ampla. E começa a se parecer mais com o trabalho de um analista mesmo, porque o que a máquina conseguia fazer antes era binário, né? Sim ou não, tem ou não. E aqui ela interpreta. Então tem casos muito legais, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas, por exemplo, esse aqui é um caso de um banco, e esse banco é uma exchange. Então tem um site falso desse banco, tá? E do lado direito eu tenho uma série de atributos. Por exemplo, eu consigo ali ver não uma marca, mas várias marcas que estão dentro, qual é o idioma predominante. E aí eu pergunto ali, ele está pedindo credencial, né? E aí não tem nenhum campo
de senha ali, mas ela interpreta que, olha, tem vários botões de sign-in no site, então isso indica que o login ali ele vai pedir uma credencial. Ou então, e não precisa ser binário, né? Eu tenho ali outro, ele está pedindo pagamento, ele dá um resultado de possivelmente, porque ele chega a comentar, acho que fechou ali, mas eu espero não ter feito besteira, né? Eu acho que faltava um slide. Não sei se o pessoal da técnica consegue trocar, mas ele basicamente ele fechou, ele diz, possivelmente porque não tem nenhum campo aqui, mas poxa, é uma exchange de Bitcoin, então é claro que vai ter pagamento requerido aí, tá? Então esse acho que é um exemplo de aplicação também, não binária, né, mais probabilística que a gente consegue usar. E acho que é isso, acho que para fechar, tem esse caso muito legal também, que ele pega todos os sites ali, ó, eles são diferentes, mas ela entende que o código é muito igual. Então ela sabe que o mesmo fraudador usou o mesmo kit de phishing para produzir vários sites diferentes com marcas diferentes. Então, assim, isso é fantástico também. Isso é bem poderoso para detectar phishing. E é isso. Então, acho que tem muito potencial aí. Acho que tem umas notícias que dão medo, mas tem muita notícia boa para a gente. Se vocês tiverem dúvidas, a gente está aqui. E eu não sei se o pessoal vai voltar ali, mas queria só deixar um convite para fazer parte da nossa comunidade de CTI. São grupos no WhatsApp, então o primeiro link ali. Pessoal, a gente chama de nossa, mas nem é mais nossa, tá? Porque o pessoal já tomou conta ali, já produz, já divulga, o pessoal já se ajuda. Às vezes até concorrente, o pessoal indica lá. É uma comunidade. É uma comunidade, é livre. Não que a gente não recomenda, mas a gente também não impede. E tem o relatório de ameaças do setor financeiro também. Tá? A gente até vai falar um pouco mais dele ali no stand do BMP daqui a pouco. Tá? Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Boa tarde.